Meus amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, unidos, prontos para responder a Jesus presente. Estamos presentes nesse chamado de estudos que nós hoje nos colocamos à disposição também para estudar mais um pouquinho a coleção Fonte Viva, em nome do nosso Mestre Jesus, e com a colaboração evidente dos amigos de sempre, dos amigos espirituais, nessa produção, né, da nossa querida coleção Fonte Viva, em que Emmanuel nos escreve através de Chico Xavier. São lições muito, muito profundas, muito bem feitas, excelentes lições que a doutrina espírita recebeu desses colaboradores, amigos e sinceros. Obrigada, Emmanuel, obrigada, Chico Xavier, que não cansamos de agradecer. Hoje nós escolhemos uma lição do livro Ceifa de Luz, o menorzinho deles todos, o Ceifa de Luz, e o título da lição é Compreensão. E temos o versículo seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo, 1 Coríntios 13, 1. Paulo nos traz, e Emmanuel transcreve esse versículo, nos alertando para a necessidade de termos mais alguma coisa para apresentar, trazer na nossa bagagem, além de falar línguas, se ele falasse muitas línguas, mas se ele não tivesse caridade, se ele não tivesse amor, ele nada seria. Ele daria, inclusive, ele completa, ele diz que daria tudo o que ele tivesse, nada teria importância, absolutamente nada, se ele não tivesse amor, se ele não tivesse caridade. Por isso é muito importante esse versículo. As lições que Emmanuel transcreve de Paulo são muito preciosas. Inclusive, eu sempre dou uma chamada para que vocês não deixem de ler as cartas de Paulo. São muito importantes as cartas de Paulo e dão um conhecimento muito amplo da doutrina espírita. Embora ela seja precursora da doutrina espírita, não a própria doutrina espírita, mas ela nos traz esses fundamentos preciosos. As cartas, muito boas. E Emmanuel nos diz o seguinte: parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. A compreensão é algo assim muito importante, porque quando a gente compreende,
a gente ama. É através do nosso amor que nós alcançamos a compreensão. A compreensão é o dar de nós o entendimento. A palavra compreensão já significa estar junto, prender junto. Prender junto, ou seja, como um abraço. Eu abraço alguém quando eu compreendo esse alguém. Eu amparo esse alguém. Eu dou a ele um sustento, um sustentáculo. Quando eu amparo, quando eu abraço, quando eu compreendo este alguém. Porque a compreensão nada mais é do que a nossa caridade feita em gestos, em sentimento. É a caridade que se sente através da compreensão da dor do outro, da dificuldade do outro, da sensibilidade do outro. Eu compreendo o meu irmão, eu compreendo aquilo que incomoda o meu irmão, eu compreendo aquilo que faz o meu irmão feliz. Eu compreendo em qualquer circunstância. Eu compreendo, é como eu amo também em qualquer circunstância. Então, compreender é uma modalidade de amar, é uma maneira de se amar. É uma compreensão, porque nós podemos falar todas as línguas de todos os anjos, nós podemos entender todos os idiomas, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, se eu não tiver compreensão, eu nada serei. Eu não terei nada, nem seria como o metal que soa, como o sino que tine. Se eu não tivesse caridade, seria assim. Seria como o metal que soa ou como o sino que tine, como diz Pedro, ou como diz Paulo nesse versículo, que diz, né, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, ou seja, também compreensão, se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse compreensão, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, seria algo muito, muito rasteiro, muito pequeno, uma coisa muito passageira, de passagem muito rápida, que não fica marcado, que não se prende. Ao contrário de compreender. Compreender é prender junto, é o contrário. É compreender junto. Ou seja, como diz Emmanuel, parafraseando Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia, se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas. Se não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua em benefício dos companheiros, em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Ou seja, é necessário que eu tenha compreensão em auxílio aos que me cercam, aos que estão próximos. Porque ama o teu próximo como a ti mesmo não é uma frase vazia, é uma frase cheia, profunda, imersa nos nossos mais secretos anseios de justiça. Sem amar o meu irmão, eu jamais serei justo. Portanto, é preciso que eu ame o meu irmão, compreendendo-o, dando a ele tudo o que eu possa dar
de mim, que venha de mim, e a começar pela compreensão. Ou seja, estar junto, sentir a dor com ele, sentir a alegria com ele, sentir paz com ele, estar com ele, sentindo as alegrias ou as dores, não importa, mas sempre partilhando com ele seus momentos que ele deseje estar próximo, que ele deseje uma companhia, que ele possa estar se sentindo pleno no sentido de estarmos unidos pelo amor de Jesus. Porque todos somos irmãos, e ao sermos nós todos irmãos, temos que ter a certeza de que o nosso Pai é um só. Porque somos todos irmãos. E o nosso Pai Celestial espera de nós o nosso crescimento. E o nosso crescimento passa por aí, passa por estarmos unidos aos outros irmãos. Não pode haver crescimento se nós não nos unirmos todos em uma só voz, em um só desejo, uma só voz, um só desejo de nos melhorarmos, de darmos ao outro o melhor de nós. Portanto, Emmanuel prossegue. A compreensão é tolerante, é prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. A compreensão é integral. Ela simplesmente não esbarra em coisa alguma. Nada a impede de abraçar o outro, porque quando eu compreendo, eu abraço. Eu dou o meu melhor, eu dou tudo o que eu tenho ao meu irmão. Não se desvaira em ambição. Quem tem compreensão não se desvaira em ambição. Não se apaixona pelos interesses próprios. Não se irrita, nem suspeita mal. Simplesmente ama. Porque quem compreende, ama. Se eu compreendo o meu irmão, eu tenho maior amor pelo meu irmão. Assim como Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu amo o meu irmão como eu me amo. Quem é tolerante, tudo suporta. Tolerância, tudo suporta. Crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. A tolerância é benfazeja. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. A compreensão é o amor, a caridade, assim como a compreensão e a caridade juntas são o amor em movimento. Quando nós agimos em relação ao nosso irmão com caridade, com compreensão, eu estou movimentando o amor. Eu estou dando vida ao amor que eu sinto. E esse amor se manifesta pela compreensão, pela caridade, pela indulgência, pela benevolência, pela paz que eu levo ao outro, pela alegria que eu posso proporcionar ao outro, pela felicidade que eu posso dar ao meu irmão. A compreensão proporciona sempre tudo de bom, tudo de melhor. É um sustentáculo. A compreensão sustenta quem muitas vezes está em dificuldade qualquer que seja ela. A compreensão é apoio, é estar junto, diz a palavra. É estar junto,
é um abraço que nós damos em nossos irmãos. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. De todas as virtudes, permanecem como as maiores. Perdão. A fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Por isso Kardec colocou no frontispício da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Ele colocou como lei maior da doutrina espírita. Está lá em destaque no frontispício da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E essa caridade é o amor em movimento, como a compreensão também o é. Porque quando nós compreendemos, nós movimentamos essa parcela grande do amor divino que existe em nós. Ela não é pequena, ela é grande. Nós temos que fazer com que ela se movimente, amando o nosso irmão, socorrendo o nosso irmão, exercitando a caridade, exercitando a compreensão. De todas as virtudes permanecem por maiores a fé e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre. Como haverá caridade sem compreensão? Como eu posso ser caritativo, caridoso, sem compreensão, sem compreender a necessidade do meu irmão, sem amá-lo? Como ser caridoso? Urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Portanto, sem compreensão, eu não consigo levar a compreensão ao meu próximo. Eu posso amá-lo, mas não sei exercitar a compreensão, porque eu amo a distância. Eu amo sem me aproximar. Eu amo sem ajudar. Eu amo sem socorrer. Esse amor não se completa em si mesmo. Ele tem que se completar. Ele tem que ir adiante. Ele tem que se movimentar. E esse movimento se dá através da caridade com compreensão. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos defenda, e agradecemos mais um dia de estudos. Assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.